Muito boa tarde, bem-vindo ao Centro de Treinos do Futebol Clube Famalicão para mais uma edição da Hora do Futebol Clube Famalicão e hoje regressamos ao registro de dois convidados, o Francisco Ferreira, que está sempre connosco, e hoje temos a honra de receber aqui connosco José Piruta, um ex-treinador do Futebol Clube Famalicão, que foi treinador da equipa na primeira divisão, isto na década de 90, José Piruta que esteve com José Romão e depois também começou uma época tendo sido substituído na altura por Abel Braga, e José Piruta que pontificou na saudosa Rio Pel, equipa que chegou à primeira divisão, tendo José Piruta enquanto jogador jogado com, por exemplo, com Jorge Jesus, treinador que todos nós bem conhecemos. Antes de conversarmos com o José Piruta e também com o Francisco Ferreira, isto a propósito do jogo da última jornada, a dar conta de que foi uma jornada singular para o Futebol Clube Famalicão. Não só pela vitória, porque era necessário vencer, porque o Famalicão vinha de 3 empates consecutivos na Primeira Liga, muito embora tenha tido uma vitória na Taça de Portugal, conseguiu vencer então o Vitória por 2-0, com os golos de Matias de Amorim e Sorriso, o golo de Matias ainda na primeira parte e de Sorriso já no último minuto do encontro. Um jogo também marcado por esse simbolismo do Futebol Clube Famalicão ter estreado um novo equipamento, um equipamento totalmente concebido e produzido aqui no Concelho de Famalicão, com a SAD, enfim, a fazer aqui a junção de várias parcerias, chamando a este projeto 9 empresas do Concelho que desenvolveram então este novo equipamento, e onde se pode ler, por exemplo, tecemos história, vestimos orgulho. Ainda antes do início da partida, houve uma homenagem a Zabiri, um jogador que foi ao centro do relevado, enfim, e foi homenageado pelo título mundial que conseguiu ao serviço de Marrocos, no Campeonato do Mundo Sub-20 que decorreu no Chile, e Zabiri, que foi um dos jogadores maiores desta prova, tendo sido um dos melhores marcadores e até o jogador da final e o segundo melhor jogador do torneio. Então, peço desculpa. Vamos então olhar para o jogo com o Vitória de Guimarães e a primeira, obviamente, começava pelo Francisco Ferreira, pedindo-lhe a opinião sobre este jogo e da forma talvez equilibrada e muito sustentada como o Famalicão conseguiu chegar à vitória, talvez falhando aqui em ter matado o jogo mais cedo. Francisco. Sim, boa tarde. Antes de mais, é um prazer enorme partilhar este dia aqui com o Sr. Piruta, porque nós ainda o tratamos por Sr. Piruta, para não ser ministro, mas antigamente era assim que nós falávamos, e o Sr. Piruta é uma figura incontornável de Famalicão também, sem dúvida nenhuma toda a gente o conhece, a minha geração também o conhece, as gerações anteriores também, as gerações mais novas não conhecem, mas foi um excelente jogador, um grande jogador, foi das pessoas que eu mais prazer tive a ver jogar futebol, desde já. Parabéns, mister, porque realmente foi uma das pessoas, foi inspiração para muita gente. Em relação ao jogo do passado domingo, sem dúvida nenhuma que o Famalicão poderia ter traduzido mais cedo a vitória, poderia ter mais cedo feito mais um ou outro golo, não o fez. Não o fez também porque na cena daquilo que tinha vindo a ser um Famalicão que falha bastantes oportunidades, tinha vindo a ser dessa forma, mas no domingo eu penso que foi mais concretizador em relação às oportunidades que teve. Obviamente que o Vitória também esteve, o Vitória também poderia ter feito uma outra situação, um golo onde poderia ter dificultado mais o jogo e se calhar dar mais ênfase àquilo que foi o resultado, mas sem dúvida nenhuma que é um Famalicão que começa a demonstrar que realmente a qualidade está acima da média e é uma equipa que está naqueles patamares já e lutar por uma posição que toda a gente tem essa ambição, ainda muito longe, mas sem dúvida nenhuma que poderá ser alcançada essa tal ambição de chegar a um lugar europeu. Mas sem dúvida que o Famalicão, apresentando-se da mesma forma como se tem apresentado até agora, de uma forma muito subtil e encarar o jogo respeitando sempre muito as equipas adversárias, notou-se que o Famalicão cedo queria resolver um assunto que poderia ser difícil, porque sem dúvida nenhuma que este Vitória, independentemente da tabela classificativa estar como está, é uma equipa muito forte, é uma equipa com bons jogadores, é uma equipa que quer queiramos, quer não, eu referi durante o jogo, que é um treinador jovem, é um treinador que precisa de tempo, precisa que a equipa se adapte bastante a ele. A equipa foi modificada da época passada para esta época também, e isso acho que ainda valoriza muito mais este resultado do Famalicão. Obviamente que há jogadores no Famalicão que sobressaem e sem dúvida nenhuma que estes jogadores começam a dar mais qualidade ao jogo do Famalicão, mas claro, nunca descurando aquilo que é o mais importante,
importante, que é o processo, como o Mister tinha vindo a falar ao longo já da época passada e desta época. Eu corroboro totalmente essas palavras e acho que o Famalicão, entrando e estando com este processo, acho que tudo se torna muito mais fácil, independentemente do adversário, porque esta vitória não foi uma equipa fácil. O 11 que o Hugo Oliveira apresentou há apenas ali uma alteração com a entrada do Juju, que depois acaba por sair na segunda parte e para a entrada do Gil Dias, que eventualmente estaríamos à espera que pudesse ser o titular. Sim, sem dúvida. O Gil, também na minha ótica, seria ele o utilizado na equipa principal, mas isso daí é o trabalho da semana. E obviamente que o trabalho da semana e aquilo que tem vindo a ser feito com o Juju, nós falámos em São João de ver a prestação que ele teve, uma segunda parte muito bem concebida também, conseguiu muito bem fazer o seu jogo, sentiu-se mais à vontade, jogou do lado do banco, sentiu-se muito mais confortável na segunda parte, numa primeira parte mais apagada, um jogo também difícil, mas sem dúvida nenhuma que domingo, contra o Vitória, o Juju teve uma prestação muito boa. Uma primeira parte onde apanhou um defesa de lateral direito muito interessante, que o Maga é um jovem, mas é bastante interessante, e o Juju teve muito por cima do Maga. Os corredores do Famalicão penso que funcionaram na perfeição, tanto o Sorriso de um lado como o Juju no outro, foram desequilibradores e conseguiram fazer que o Famalicão, em termos ofensivos, fosse muito projetada e desse muita largura ao jogo. Claro que isto não se traduziu naquilo que o jogador pretende, que é o golo, mas sem dúvida nenhuma que a alteração feita por parte do treinador, ninguém estaria à espera, eu pelo menos não estaria à espera que essa fosse o jogador que entrasse de início, mas sem dúvida nenhuma que está a tal situação que toda a gente esperava, que fosse um jogador que viesse substituir. Não há jogadores substituíveis, obviamente, não o Ananda, mas viesse ocupar aquela posição e também dar mais qualidade ao jogo do Famalicão. Pois muito bem, e a verdade é que Gil Dias também entrou e depois naquele último lance consegue desenhar o contra-ataque a partir depois de um lançamento de um colega, enfim, junto à área de toque o Famalicão, e lança aquele contra-ataque que dá o golo Sorriso. José Piruta, muito boa tarde. Aqui o Francisco já fez as honras, enfim, de reconhecer os seus méritos enquanto jogador e também enquanto treinador. Obrigado por estar aqui. Sei que vai acompanhando o futebol com o Famalicão. Como é que viu esta partida? Primeiro de tudo, deixe-me responder aqui ao Chico e dizer que o Sr. Piruta já foi, já passou, e dizer-lhe também que como ele também, muita gente que eu encontro aí nas ruas me dizem que eu fui um jogador extraordinário, que fui isto, que fui aquilo. Direi apenas que tenho a noção de que fui bom jogador, agora tão bom como aquilo que me dizem, também nada. Rui, terei que dizer que, e porque o Rui também disse que eu joguei com o Jesus, também terei que contar uma breve história, que foi aqui atrasado, liguei-lhe ao Jesus, porque somos amigos, e para brincar disse, andas para aí a dizer que eu joguei contigo no Rio Pel, dizia lá, José, sou um jornalista, não sei o que e tal. E ele é que jogou consigo. Eu disse, não, estás enganado, pá, tu é que jogaste comigo, porque eu é que era jogador. Bem, enfim, brincadeiras, mas foi para brincar. Sobre este Famalicão e este jogo sobre o Famalicão, tenho visto, não no campo como há bocado em off disse ao Rui, que após a pandemia não fui mais aos campos de futebol, mas como tudo do que diz respeito ao futebol, e vejo jogos todos em casa, especialmente os de Famalicão, mas de toda a gente. Vejo na Sport TV e portanto acompanho. No domingo, porque vinha cá também e poderia falhar-me algum pormenor, eu resolvi e fui ao campo, fui ao jogo, já não ia, como disse, há quase 3 anos, e vi um jogo agradável, sinceramente. Eu gostei do jogo, gostei essencialmente do jogo e essencialmente também do Famalicão, porque o Guimarães pareceu-me um pouco débil e então no começo do jogo senti ali algumas fragilidades. O Famalicão atacou mais, criou mais oportunidades e não sei como é que é o nome do guarda-redes do Vitória de Guimarães, mas Castilho. Fez uma grande exibição, o do Famalicão penso que fez apenas uma defesa, mas na primeira parte o Vitória de Guimarães esteve irreconhecível, sem força anímica, sem discernimento, sem criar grande perigo, um jogo muito lento.
não gostei sinceramente. Na segunda parte o Vitória de Guimarães veio diferente e conseguiu até porque estava a perder naquela altura, não é? Estava a perder e conseguiu equilibrar o jogo, criou alguns problemas ao Famalicão, mas também foi sol de pouca dura. O Famalicão, isso agora é o treinador a falar, esteve muito bem nas opções que tomou, pese embora eu tenha que dizer que por vezes, mesmo tomando as melhores decisões, as coisas podem não resultar, mas neste caso resultou perfeitamente, porque chegou a uma determinada altura e eu ponho-me na pele do treinador e disse: vamos fechar isto mais um bocadinho. Fecharam-se mais um pouco, não deram tantas oportunidades ao adversário e acabaram por matar o jogo num lance, numa saída em falso do guarda-redes, mas num aproveitamento impecável do Gil Dias, que serviu o sorriso com toda a propriedade. Eu, sinceramente, gostei do jogo e esperamos que continue assim a Famalicão, porque é dos clubes que eu gosto, que representei como treinador por 3 vezes, como disse há bocado, 92, 93 com o Romão, 93, 94 eu sozinho, e depois mais tarde já na segunda divisão. Então segunda divisão B. Assim, não B. Acho que era B na altura, mas pronto, ok. Segunda divisão. Era a segunda divisão. Em 99. Ok, muito bem. Depois destas primeiras impressões, aqui quer do Francisco, quer do Sr. Piruta, do José Piruta, sim. Vamos então agora aqui ouvir a opinião do treinador Hugo Oliveira a propósito do jogo com o Vitória e conferir, diremos que as ideias que ele tirou deste encontro. Uma vitória realmente importante, mas acho que uma vitória merecida, no jogo em que fomos a equipa mais afirmativa, a equipa que construiu mais e conseguiu criar mais situações para chegar ao golo, e acho que, acima de tudo, não deveríamos ter sofrido tanto para matar o jogo da forma como sofremos na segunda parte, depois de uma primeira parte positiva e termos criado e termos feito o golo depois. Penso que depois deveríamos ter gerido melhor o jogo, ter a bola mais tempo, acabar por frustrar mais o adversário, um adversário que tem qualidade, um adversário que tem ideias, um adversário que se moldou um bocadinho para chegar cá e defender um pouco mais junto e ligar o jogo ofensivamente mais direto. Isso levou a um jogo depois de perdas e ganhos, com um jogo mais longo, e nós, como disse, acho que fomos uns justos vencedores, mas deveríamos ter tido mais gestão do jogo na segunda parte, até para o matar mais cedo. São estas vitórias que cimentam o crescimento e que nós sabíamos que ela ia chegar, não estávamos preocupados com o facto de não termos ganho nos últimos jogos, porque estávamos a fazer as coisas bem. E depois temos uma vantagem grande, que é a vantagem de nunca jogarmos sozinhos, que é a vantagem de jogarmos lado a lado com os nossos adeptos, ainda mais num dia em que jogávamos com a pele da cidade, com a pele do concelho, com a camisola que mostra a nossa imagem, que é vinculada aos nossos adeptos, e ganhamos o jogo dentro e fora do campo. Ouvido então o Hugo Oliveira, que ele acaba também por frisar esse pormenor, que não deixa de ser um pormenor, que o Famalicão poderia ter matado o jogo mais cedo, não foi capaz, mas depois já no último minuto conseguiu fazer então o segundo golo para gáudio dos famalicenses. A verdade é que esta vitória, Francisco, o Famalicão ainda só tem uma derrota no campeonato. O Famalicão em 10 jogos, considerando os 9 da Liga e o jogo da Taça de Portugal, está a 7 sem sofrer golos, e já igualou o número de vitórias da época passada. Portanto, o Famalicão está em crescendo e com uma equipa muito jovem. Sim, o Famalicão está projetado para aquilo que foi talhado esta época. Eu penso que foi tudo muito bem preparado e está tudo muito bem preparado para que finalize de uma forma todos os famalicenses e a própria SAD do Famalicão assim o pretenda. Sem dúvida nenhuma que o facto de não sofrer golos há bastantes jogos é importante porque a equipa que não sofre muitos golos normalmente faz sempre bons campeonatos, fica muito, muito perto dos lugares cimeiros. Uma ideia que já repetiste aqui várias vezes. E isso é importante, e o Famalicão não sofrendo golos, obviamente que também não perde jogos, pode no mínimo empatar, mas tem sido as vitórias que têm prevalecido em Famalicão e não só. Mas
Mas claro que isto é um trabalho muito, muito grande por parte da equipa toda a equipa técnica do Famalicão, porque sem dúvida nenhuma que o Famalicão está convicto daquilo que pretende, e defensivamente é uma equipa nesta altura que está muito próxima das grandes equipas portuguesas. Agora, voltando um bocadinho ao jogo, e eu há pouco não referi isso, e aqui o Mister, o Sr. Piruta referiu isso mesmo, sobre aquela situação do Vitória. O Vitória, eu referi isso durante o jogo, o Vitória, sabendo que um Futebol Clube Famalicão, que neste momento é uma equipa que não sofre golos, que é uma equipa forte defensivamente, fez a opção de um jogo muito direto, muita bola na área, e depois, claro, também aqui, e também estando de acordo com o Sr. Piruta, sem dúvida nenhuma que aquele lance, o facto de ter colocado o Bá, foi importantíssimo naquela altura, porque o Vitória abdica de um defesa central e mete-o na ponta de lança. Antes tinha tirado um ponta de lança e colocado outro. Depois, na parte final, na flash, o treinador junto do Vitória referiu que estava lesionado e queriam os dois jogar como pontas de lança, mas sem dúvida nenhuma que o Mister Hugo estava sempre a responder àquilo que o Luís Pinto pretendia fazer, e inteligentemente foi dessa forma que o Famalicão conseguiu superiorizar-se em todos os pontos do campo a este Vitória. Sem dúvida nenhuma, estou totalmente de acordo também, uma equipa muito débil, a de Vitória muito curta, uma equipa que sem grandes ideias, não há ali um pensador, só o Diogo Sousa, bastante interessante, o miúdo, que ali na zona do meio campo tem essa qualidade, mas olhando a um Vitória, mesmo da época passada, com o Tomás Andel, com todos esses, o Tiago Silva, todos esses grandes jogadores, nenhum deles é equiparável a eles, mas obviamente que é uma equipa muito curta esta do Vitória. Claro que eu acho que o Mister Hugo foi muito cauteloso, esperou sempre que o Vitória fizesse qualquer coisa para aí sim responder, porque este Vitória, para além de ser como é uma equipa muito imprevisível. Piruta, há pouco dizia-me também em off que era um treinador virado para a frente, mas a verdade é que estes números do Futebol Clube Famalicão, o facto de ainda só ter sofrido uma derrota, ter uma defesa muito consistente, ainda só sofreu 4 golos na Primeira Liga, o facto também de já ter igualado o número de vitórias da época passada na primeira volta, são números que deixam o treinador contente e satisfeito, não é? Com certeza que sim. Há uma consistência que tem vindo a manter-se no Futebol Clube Famalicão. Aliás, você ficou muito impressionado com o defesa central, com o Léo Realp. Eu fiquei impressionado com toda a defesa, mas especialmente com esse, que acaba de referir. Boa presença, bom desarme, quando tem a bola sai sempre muito bem a jogar. Eu gostei sinceramente de toda a defesa, mas particularmente dos dois centrais que foram muito bem. Mas o lateral direito também jogou muito bem, então aquela jogada do golo estamos a falar do Rodrigo Pinheiro, exatamente. Rodrigo Pinheiro, que após um lançamento também muito bom do Sá, do Gustavo Sá. A verdade é que o primeiro golo do Famalicão é fabricado, passa a expressão, por 3 jogadores internacionais, Rodrigo Pinheiro, Gustavo Sá e o Matias da Mourinho a fazer o golo. Sim, são coincidências, mas foi realmente uma jogada muito boa, que se tinha já vindo a verificar há mais tempo. Essa jogada não surtiu efeito, não deu para golo, deu para pontapés de canto, vários pontapés de canto a favor do Futebol Clube Famalicão, porque especialmente por esse lado, pelo lado direito, pelo lado do Rodrigo Pinheiro, é assim que se chama? Sim, Rodrigo Pinheiro. Foram muitas vezes que foi à linha de fundo fazer cruzamentos que são sempre perigosos, são sempre jogadas perigosas. Mas o Futebol Clube Famalicão tem vindo a manter uma consistência muito boa em todos os setores do campo. Esperamos que assim continue e que este quinto lugar, que não sei se dá Liga Conferência, que possa ser alcançado na parte final do jogo. Sabemos que são coisas muito é um sonho que o clube tem de chegar às competições europeias. Exatamente. É um sonho e vamos ver se consegue, porque de momento as coisas apontam para isso. Esperamos que continuem assim. Sim. Francisco, para ti qual foi o momento do jogo, e já agora também juntávamos aqui o melhor em campo? Olha, o momento do jogo para mim é o minuto em que o Matias faz o primeiro golo.
seguimento da jogada que dá o gol. Na rádio nós estávamos a falar exatamente sobre isso, falámos várias vezes que o Vitória estava-se a pôr a jeito, mais minuto, menos minuto, o Famalicão iria marcar da forma como estava a jogar, a explorar muito bem os corredores, a criar superioridade nos corredores, fez pelo lado direito, fez pelo lado esquerdo, Juju também participou nisso, o Rafa também esteve, também conseguiu fazer uma vez ou outra, o Sorriso também no corredor direito também conseguiu fazer várias vezes isso, e o Famalicão numa outra altura com certeza absoluta que iria conseguir fazer isso, porque o Vitória dava imenso espaço, o Vitória jogava praticamente de homem para homem, 1 contra 1, e o Famalicão rapidamente conseguia fazer a superioridade, não conseguiu fazer antes, mas penso que o minuto em que o Matias faz o golo, para mim é um momento de jogo, é muito próximo do intervalo, dá um conforto para o início da segunda parte, e depois o Famalicão entra muito bem também na segunda parte. Para mim é o momento do jogo, sem dúvida nenhuma, que é o minuto onde o Matias faz o primeiro golo, e depois o homem do jogo. Eu durante o jogo, Sorriso, sem dúvida nenhuma, para mim foi um jogador bastante interessante, esteve muito bem, o Matias também esteve muito bem durante o jogo, o Léo, sem dúvida nenhuma, que é aquele jogador que cada vez mais cresce, está a crescer, o mercado quando abrir, sem dúvida nenhuma, que vai ser um jogador apetecível pelos grandes, porque sem dúvida nenhuma que é um jogador que tem uma qualidade tremenda, como o Sr. Piruta diz, é um jogador que sai a jogar, é um jogador que tem uma calma, no meio de 3 ou 4 jogadores adversários ele consegue dominar e sair a jogar, portanto é um trunfo garantido que o Famalicão tem, mas eu não fujo daquilo que disse no passado domingo, no jogo, para mim o homem do jogo. É o Tom Vanderlei? Para mim foi o Sorriso. Foi o Sorriso? Foi o Sorriso, exatamente. Okay. Tem o Sorriso e continuo a dizer que para mim o homem do jogo foi o Sorriso. Não pelo golo que faz ao minuto 90, mas por aquilo tudo que ele fez. A momentos conseguiu quebrar ali um bocadinho daquilo que era o jogo do Vitória e, claro, para mim, por tudo que ele fez e o golo também ajudou, o Sorriso foi o homem do jogo. Eu estava-me a lembrar que no jogo da Taça tinhas falado que o Tom Vanderlei, apesar de ter entrado na partida, acabou por ser o homem do jogo, não é? Exato. De facto é um jogador de muitos equilíbrios dentro daquela equipa e que muitas vezes as pessoas nem olham devidamente para a qualidade que este jogador tem, aliás, como todos os jogadores que o Futebol Clube Famalicão tem. Piruta, para si, quem é o momento do jogo e o melhor jogador da partida? Consegue-me dizer? No momento, o Chico tem razão, o momento do jogo é o momento o gol que abre. É o momento do primeiro gol. O melhor jogador, como disse, entre o defesa central e o Matias da Amorim, um deles é o homem do jogo, mas se tiver que escolher um, vou-lhe sempre aquele que eu era golo, eu também gostava, era golo, portanto, o homem que fez o golo. Será neste caso o homem do jogo. Está a perguntar, há de haver um tempo onde podemos revisitar, enfim, a sua história de vida ao serviço do Futebol Clube Famalicão e também do futebol nacional, mas uma pergunta, hoje, não sei se sabe ou se repara que o Famalicão tem um plantel extremamente jovem e também penso que é do senso comum um plantel de grande qualidade, olhando, enfim, para outros tempos, com outras dificuldades, neste contexto agora com estas condições que existem aqui e que no passado não existia, gostava de estar agora neste tempo a ser treinador de futebol? Com certeza que sim, é tudo melhor, as condições de trabalho são ótimas, os atletas muito mais bem preparados, os meios que eles dispõem para se prepararem totalmente diferente, é mais fácil agora se ingrar no futebol do que antigamente não tínhamos, quase não tínhamos um campo para treinar. Suplente, exatamente. Era o municipal que se utilizava, o relevado principal. Hoje é tudo diferente. Hoje todas as condições são diferentes, as condições quer de apoio logístico, quer de apoio técnico, quer de apoio médico, tudo contribui para que o atleta seja muito mais consistente, melhor, com desempenhos muito melhores em qualquer circunstância, tanto no aspecto físico. São atletas de alto rendimento, não é? Atletas de alto rendimento, mas a missão deles está, neste caso, facilitada. Francisco, vamos olhar para o jogo com o Nacional, é a próxima jornada, o jogo que é sábado, um Nacional que vem de um empate com o Estoril. O que é que o Famalicão pode encontrar na Choupana? Este Nacional é aquilo que tem vindo a ser grande parte das equipas no futebol português nesta época. São muito intermitentes, bons jogos e depois jogos regulares e maus jogos. O Nacional também é um bocadinho por aí.
Nacional, independentemente de ser na Choupana, já vai ser um jogo difícil, não é fácil jogar naquele estádio, um estádio muito característico e muito próprio daquela zona, e os jogadores rapidamente se adaptam àquele campo, e sem dúvida nenhuma que só por jogar lá já se torna difícil para o Famalicão, mas eu vou no mesmo seguimento que tenho vindo até agora, em termos daquilo que é o meu pensamento. Eu acredito perfeitamente que o Famalicão, da forma como está nesta altura, que pode encarar qualquer equipa, mesmo sendo em casa ou fora, de uma forma muito natural, isto é, respeitando sempre o adversário, obviamente que sim, mas impondo logo o seu jogo e querendo logo de início tomar conta das operações, permitir que a equipa adversária tenha os seus momentos de jogo. Obviamente que o Famalicão não consegue pressionar os 90 minutos, obviamente que o Famalicão não consegue estar 90 minutos com bola, mas tentar minimizar ao máximo a equipa adversária ter bola e deixar pouco tempo para que Nacional consiga pensar o jogo. Agora, claro que isto não é fácil, é muito mais fácil pensarmos e depois concretizar, e é que já é mais difícil. Francisco, as equipas também já estão um bocadinho avisadas para o que este Famalicão vale neste momento, obviamente, não é? Mas este Famalicão tem várias dinâmicas de jogo. O Famalicão não é uma equipa muito em que as equipas saibam que o Famalicão vai jogar daquela forma. O Famalicão já mudou o sistema, portanto pode a qualquer altura também mudar. Portanto, não é por aí que as equipas podem pensar que o Famalicão possa querer jogar de uma forma e o Famalicão apresentar-se de outra e dificultar tudo aquele plano que o treinador tenha preparado para o jogo com o Famalicão. Mas sem dúvida nenhuma que o Famalicão tem que encarar o jogo, tomar conta do jogo logo de início. Fazendo isso, e é aquilo que eu tenho vindo a dizer até hoje, o Famalicão tem essa qualidade. O Famalicão tem jogadores que têm sido mais utilizados, mesmo os que não têm sido tão utilizados, quando entram, dão uma resposta cabal ao treinador. O treinador sabe que pode contar com eles na perfeição e cumprem o plano e estão dentro de tudo aquilo que é o processo. Sem dúvida nenhuma que acredito que se o Famalicão no Nacional da Madeira se mantiver da forma como está, acredito perfeitamente que façam um bom jogo, e vai fazer sem dúvida nenhuma, porque este Nacional, é como eu digo, é uma equipa que dá altos e baixos em termos daquilo que é o exibicional, e vamos acreditar que o Famalicão de início tome conta do jogo e depois dificulta todo o processo do Nacional em relação ao jogo. Piruta, e a sua opinião? O que é que este Famalicão tem que fazer para manter este lá vitorioso e manter para já o 5º lugar? Pois tem que continuar a jogar bem, tem que continuar a preparar-se bem, a estudar os adversários, a ver os pontos fortes do adversário. Com certeza que são coisas que tem feito até agora e que terá que continuar a fazer. E encarar os jogos com confiança, sempre com bastante confiança, porque o Famalicão, penso que neste momento será melhor que o Nacional da Madeira. Pelo menos a classificação assim o diz, até o momento. Assim o diz. Isto não quer dizer que, e nós sabemos quanto é difícil jogar fora de portas, neste caso é Nacional-Famalicão. Exatamente, portanto, é na Madeira. As coisas serão um pouco mais difíceis e nós vemos isso em qualquer campo. Ainda ontem assistimos a um jogo em que foi muito difícil o Porto ir ganhar a Moreira de Cónegos. Já não há jogos fáceis. Porque já não há jogos fáceis e porque em casa as equipas agigam-se sempre, jogam com o seu público a apoiar, e as coisas tornam-se mais difíceis. Portanto, mas penso que se o Famalicão estiver ao seu nível, se não temer o adversário, se for jogar para ganhar o jogo, com os devidos cuidados, com certeza, não podemos deixar de ter cuidados e encarar o jogo com responsabilidade, mas penso que em circunstâncias normais o Famalicão será vencedor desse jogo. Poderá eventualmente isso não acontecer, mas porque o adversário também joga, nunca nos podemos esquecer que do outro lado está uma equipa que quer a mesma coisa que nós, e portanto vamos a ver. Ok, muito obrigado. Não saiam daqui, junto de mim, eu vou só ainda dar mais umas informações, isto sem antes, enfim, obviamente agradecer aqui ao José Piruta a sua presença, e esperemos que o José Piruta possa vir a ser mais um convidado numa próxima ronda desta hora do Futebol Clube Famalicão. Vou dar aqui ainda algumas informações relativamente ao outro universo do Futebol Clube Famalicão. Vamos falar dos Sub-23, que esta terça-feira foram vencer ao Gil Vicente por
2-1. Isto foi o jogo, a 8ª jornada, a primeira da segunda volta. Os golos do Famalicão foram apontados pelo Lourenço Teixeira aos 4 minutos e já na fase final do encontro, aos 87, o José Müller fez então o golo da vitória. O Famalicão passa então a somar 13 pontos e está a 2 do líder, que é o Académico de Viseu. Na próxima jornada, que está marcada para o dia 4 de novembro, na tarde do dia 4 de novembro, o Futebol Clube Famalicão recebe o Leixões. Falemos agora de futsal, porque esta segunda-feira houve um jogo grande no pavilhão municipal, com o Futebol Clube Famalicão a receber o Sporting Clube de Braga, isto para a jornada 6 da Liga Placar. O Braga venceu por 5-1, sendo que o Famalicão até foi a primeira equipa a marcar, mas depois, num jogo muito intenso, o Braga acabou por se superiorizar, conseguiu virar o resultado ao intervalo, estava a vencer por 2-1 e depois dilatou o marcador na segunda parte. Com esta derrota, o Futebol Clube Famalicão mantém os 7 pontos e está também no 7º lugar, e na próxima jornada, que é domingo, tem aqui uma curta visita até a Vila do Conde para jogar com o Rio Ave. Na formação também foi um fim de semana que poderemos considerar positivo, porque houve 2 vitórias, um empate e uma derrota. Na 11ª jornada do Nacional Sub-19, o Famalicão venceu 2-1 em Braga, com os golos de Simão Neto e o Miguel Galeano. A equipa famalicense no próximo sábado recebe o Vizela, que soma 22 pontos e ocupa o 3º lugar. Ou melhor, o Famalicão é que soma 22 pontos e ocupa o 3º lugar. No campeonato reservado aos Sub-17, e novamente contra o Braga, o Famalicão perdeu 4-2. Marco Pereira bisou neste encontro. Com 10 jornadas já disputadas, o Famalicão soma 16 pontos e ocupa a 5ª posição. No próximo domingo recebe o líder, o Futebol Clube do Porto. Os Sub-15 jogaram em casa dos Salgueiros e empataram 1-1, com um golo marcado por Cristiano Teixeira, passando a somar 10 pontos. O Futebol Clube Famalicão, obviamente, em 9 jornadas. No domingo, há visita ao Feirense. Por último, na segunda divisão, no Campeonato Nacional Sub-17, a equipa B do Famalicão venceu em Lourosa por 2-1, com golos de Pote e Pedro Lopes. Com mais um ponto passa a somar 19 e segue no 2º lugar. O campeonato regressa só a 16 de novembro, com os jovens famalicenses a receberem o líder da prova, a União Desportiva Oliveirense. Futebol feminino não houve este fim de semana por compromisso da Seleção Nacional, portanto o Campeonato Nacional da 2ª Divisão esteve parado, mas o Famalicão regressa à competição no próximo sábado. É jogo de Taça de Portugal, é a 2ª eliminatória e a partida está marcada então para sábado às 15 horas, com o Famalicão a receber o A dos Francos, uma equipa da 3ª Divisão. Por último, e para terminar, fecho aqui esta emissão agradecendo a sua presença, mas não saia daí, porque neste momento vamos deixar-lhe um curto vídeo de cerca de 2 minutos, contando uma história de amor, de perdição, que acaba por juntar várias empresas à volta do Futebol Clube Famalicão e criaram um equipamento que foi estreado este domingo. Nesse equipamento pode-se ler: tecemos histórias, vestimos orgulho. Pois muito bem, fique com esse vídeo que projeta o clube, o concelho e as empresas têxteis de Vila Nova de Famalicão. Muito obrigado e boa noite.